E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal, episódio de número 7. E vocês podem estar me perguntando o que é isso, Roberto? Aquecimento pro Halloween. Outubro é mês do Halloween, então estou aqui trajado. Hoje é o episódio número 7, mas antes eu tenho um aviso muito importante pra passar pra vocês. Agora no dia 22 e 23 a gente tem uma programação muito legal de lives aqui no canal. Dia 22 eu vou estar reagindo ao primeiro e segundo episódio de In The Soup, lá na roxinha, lá na Twitch. Eu vou deixar aqui linkado o meu arroba da Twitch. Vai começar o In The Soup por volta das 20 horas, mas eu vou começar a live meia hora, 40 minutos antes, lá por 19h20, 19h30, que eu vou fazer um aquece pro In The Soup assistindo algumas performances do Mamamoo, isso no dia 22, sexta-feira. Aí no dia 23, aqui no YouTube, eu vou estar continuando e maratonando a saga do do Tomorrow by Together a partir das 19h10 e espere todo mundo aqui, por favor. E também no dia 24 é o show online dos meninos e eu vou estar transmitindo, comprei o ingresso, sim, comprei e quero transmitir para todos vocês que me assistem e dão muito carinho aqui pro meu canal, a famosa receita de bolo. Então se você quer essa receita de bolo, desse bolo delicioso, que vai ser uma delícia esse bolo, vocês me sigam no Twitter, que vai estar o arroba aqui na tela também, que lá eu vou passar o link e eu fiz uma thread explicando como é que vai funcionar para você conseguir essa receita. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem mais delongas, vamos lá. Taeyeon não apareceu por 3 dias seguidos. Na terça-feira, quando JK estava preocupado o suficiente a ponto de cogitar arrombar a porta dele para ver se não tinha um defunto no sofá, escutou a risada melodiosa vindo do corredor e se exaltou por um instante, colocando uma perna na frente da outra antes de perceber que estava agindo como um idiota. Um imenso idiota. Um idiota que talvez merecesse um tapa na cara para aprender a pensar direito. Taeyeon não lhe devia satisfações sobre nada, muito menos sobre um simples sumiço. JK estava meio agoniado pelo diálogo do fim daquela noite ter acabado todo errado, com um monte de pontas soltas, mas o que ele achava que acontecia? Que Taeyeon o convidaria sim, nem mais nem menos, para participar da banda dele? Tinha sido tão ingênuo e impossível, normalmente não era desse jeito. O JK costumava pensar antes de falar, pensar antes de agir e pensar antes de decidir. Que porra estava acontecendo? Parecia um maldito adolescente que se surpreende com qualquer coisa. Encostou o corpo na porta, de costas, e escutou Taeyeon tagarelando, com Jimin do lado de fora, quase não parecendo a mesma pessoa que chorou antes de entrar no apartamento. Depois de passar pelo menos a metade de uma noite que era para ser divertida com um rosto melancólico que chegava a dar calafrios. Suspirou, cansado. JK tinha pena dele, mas não queria se envolver demais, por mais que estivesse pensando constantemente nas coisas que Cassie disse. No tanto de informações pesadas que precisou ouvir de uma vez só. De repente, da noite para o dia, queria ver Taeyeon o tempo inteiro e se certificar de que ele estava bem. Olhar nos olhos dele e dizer que entendia, que sabia e que sentia. Só queria dizer que ele não estava sozinho e que não precisava passar por nada desse tipo, sem ninguém do lado. Mas talvez Taeyeon se sentisse ofendido, talvez ele tenha assumido de propósito, para evitar uma conversa. Talvez. Abriu os olhos e olhou para cima, franzindo as sobrancelhas conforme se lembrava mais profundamente da conversa com Cassie, das partes que escaparam da sua mente por culpa da bebida. Apertou hesitante a maçaneta da porta, puxando-a para trás lentamente depois de destrancá-la, colocando só a cabeça para fora para comprovar a ideia que rondava o cérebro. Sim, era isso. Era exatamente como Cassie tinha dito. JK, Taeyeon chamou,
mas JK não desviou os olhos do corpo dele, das roupas largas demais, compridas demais, que cobriam até mesmo seu pescoço e seus tornozelos. Tudo bem? Piscou ar túrgido, a boca meio aberta e a respiração entrando rala pelo nariz. Cassie tinha razão, ela estava certa, provavelmente certa sobre todo o resto também. Tae-han era infeliz. Verdade, tivemos a conversa da Cassie com o JK, que foi uma conversa muito boa, né? Que basicamente ela falou que eles tinham potencial, ela via isso, né? Uma forma de trazer felicidade pro Tai de novo, através do amor e do afeto, do carinho, né? E agora, como podemos perceber, né? JK tá meio, meu Deus, sabe? Parece que ele tá interessado. Vamos ver agora como vai ser esse desenvolvimento. Tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Tá ficando muito boa essa fic, muito mesmo. Ei, Jimin gritou sem entonação, balançando a mão na frente do rosto de JK, chamando a sua atenção. JK piscou outra vez, olhando para ele. Deus do céu, você não é normal. Jimin bufou e bateu os braços nas laterais do corpo, cruzando-os no peito em seguida. Oi, JK disse e tentou sorrir, mas quando Tai arregalou de leve os olhos, soube que tinha saído muito estranho, então voltou a ficar sério, o olhar passeando pelas roupas dele mais uma vez. Não nos esbarramos pelos corredores depois de sábado. Fiquei assistindo televisão o domingo inteiro e desde segunda tenho saído mais cedo para trabalhar. Meu chefe me pediu para ajudar com a faxina. Tae-han riu de verdade, riu com gosto, e JK se perguntou o que tinha ocasionado uma mudança de humor tão grande. Mas como você está? Bem, mordeu o lábio, nervoso, e o encarou nos olhos. E você? JK viu o sorriso morrer aos poucos até virar só lábios levemente curvados para cima, os olhos estreitando lentamente conforme ele coçava a nuca, desviando o foco para de mim, que mascava um chiclete distraído com os próprios pés. Tô legal. Era mentira, JK sabia. Tae-han era muito expressivo, não conseguia esconder o que estava sentindo, e apesar de ser sempre instável, ler quando ele estava triste era muito fácil. Preciso entrar, a gente se fala depois. Você não disse que ia esperar a Jenny aqui fora? Jimin perguntou quando os dois já estavam de costas para JK, destrancando a porta. Não foi por isso que me pediu para ir até a farmácia com você? Calado, Jimin, sussurrou, mas riu baixinho. JK conseguiu escutar. Você tem que fazer essas coisas por mim, é para isso que servem os irmãos, e ainda precisamos limpar o apartamento. Você tem 27 anos e não consegue comprar camisinha sozinho? Me poupe, TT. Tae-han abriu a porta e eles entraram rindo, deixando JK confuso para trás. Normalmente, era Tae-han quem puxava papo com ele, quem tentava conversar e quem dizia tudo bem, boa noite, depois de ouvir um preciso entrar nos anos depois. Estava tudo tão estranho. JK não estava acostumado assim com mudanças de rotina. Ele não tinha amigos além de Stormy e Stormy era tranquila. Não fazia seu cérebro dar 1000 voltas para tentar entender o que estava acontecendo. As coisas estavam mesmo uma porra. Agora vamos para o ponto de vista do Tae-han. Jimin foi embora depois de tomar uma cerveja e ajudá-lo a dar uma geral no apartamento, que estava imundo e bagunçado. Eles dobraram as roupas, colocaram as sujas na máquina eu achei que fosse máquina de lavar, mas é na máquina velha da varanda, lavaram e secaram a louça, varreram o chão, passaram pano, tiraram pó. Tae-han tinha obrigado a ajudar porque era ele quem estava insistindo tanto em limpar seu cafofo maneiro. Não tinha disposição para nada e, se deixasse, continuaria ali no meio para sempre até ser sufocado pelas latas de refrigerante, de cerveja e pelas bitucas de cigarro. Quando terminaram e Jimin saiu pela porta, Tae-han entrou na banheira para tirar o suor do corpo, que estava implorando por um pouco de refresco desde manhã, quando sentiu que o dia faria calor. Mergulhou a cabeça na água e soltou bolinhas pelo nariz, limitando o próprio fôlego conforme o oxigênio lhe escapava. Abriu os olhos, enxergando as pequenas ondas causadas pelos próprios braços, sustentando o peso na beirada.
os dedos molhados agarrando a cerâmica branca. O peito comprimiu e ardeu. Então Taeyeon levantou e puxou o ar com força para os pulmões, tossindo pela súbita dor que os atingiu por culpa da afobação para voltar a respirar, a garganta queimando levemente. Passou as mãos pelo rosto e relaxou, dessa vez com a cabeça fora d'água, pequenas gotículas transparentes escorrendo dos cílios e pingando nas bochechas meio coradas, descendo infinitas pelo pescoço e pelas clavículas, fazendo caminho de seu peitoral para baixo. Taeyeon suspirou, cansado. O dia tinha sido duro e parecia que desde sábado não descansava direito, sempre acordando durante a noite com pesadelos que o deixavam aceso até começar a amanhecer. A luz firmando dourada antes de deslizar para o amarelo e cair para o azul, irritando seus olhos sensíveis. Ver Cassie acendeu uma coisa estranha em seu peito e, por isso, talvez, ele estivesse se sentindo tão perturbado, tão ligeiramente desesperado. O relacionamento com ela tinha sido melhor que os outros dois. Taeyeon gostava muito dela, mas também não gostava. Não que ela fosse ruim ou algo do tipo. Mas Taeyeon não se sentia realmente apaixonado, assim como nunca esteve pelas duas namoradas anteriores. E a Cassie já tinha percebido isso, que ela falou isso pra JK, né? Elas eram doces, bonitas, com peles macias e corpos delicados, mas faltava alguma coisa. E, por mais que se esforçasse para sentir alguma coisa por elas, nunca acontecia. Cassie terminou com ele amigavelmente, mas dava para ver tristeza nos olhos azuis. Era como se ela estivesse fazendo um esforço sobrenatural, como se não quisesse dizer que aquilo não estava mais dando certo e que Taeyeon precisava se encontrar antes de encontrar outra pessoa. Uma coisa que ele nunca, de fato, entendeu. Vê-la de novo não tinha sido legal. Quer dizer, eles continuaram amigos depois de tudo, havia com frequência, mas algo naquele dia tinha feito essa rotina se tornar uma coisa pavorosa que ele achava que tinha a ver com certas situações embaraçosas do namoro, como o fato de seu tananã raramente subir quando iam fazer sexo e ele não conseguir chegar lá de jeito nenhum com os estímulos dela, precisando recorrer à mão depois. Taeyeon achava que tinha alguma disfunção erétil, mas era tímido demais para procurar um médico, então continuou seguindo em frente como se nada tivesse acontecendo. Mas, naquele sábado, ele de repente se lembrou e sentiu vergonha. Era como se o mundo tivesse ficado sabendo, como se seu segredo estivesse sendo cochichado através dos olhos dela. Então, depois de ficar completamente paranoico e ignorar todo mundo por longos 3 dias, implorando para o chefe deixá-lo limpar a lanchonete só para não ver JK no mesmo horário de manhã, tava com paranoias, né? Taeyeon decidiu que precisava dar um basta na própria cabeça fodida e convidou sua primeira namorada para passar a noite com ele. Jenny não era apaixonada e só gostava muito de sexo, o que era ótimo, assim ele se sentia menos babaca. Quando terminou o banho, colocou uma camiseta preta larga que Jenny amava, só para convencê-la a não deixá-lo tirar. Não estava a fim de mostrar o corpo para ela. Já tinha atingido a cota da vergonha com aquela regata transparente de sábado e de jeito nenhum repetiria, da cintura para baixo. Taeyeon escolheu só uma bermuda preta comum. Ah, e ela falou isso, né, da autoestima do Taeyeon também. Assim que ouviu as batidas na porta, levantou meio preguiçoso do sofá para abri-la, sorrindo curto em ver Jenny toda bonita. O cabelo comprido preto caindo em ondas até as costelas, os lábios pintados de um vermelho escuro e os olhos só com um risquinho preto que Taeyeon achou que ficaria incrível em JK, anotando mentalmente que deveria falar isso para ele quando ouvisse outra vez. Oi, Jenny disse com aquele sorriso que quase o derretiria por completo, quando tinha 14 anos. Ela tinha um cheiro doce bom, o perfume vazando em gotinhas pelo pescoço branco levemente coberto pela gola alta da sua regata de lã cinza. Olha só, você deixou os cachinhos da franja crescerem. Jenny dedilhou o cabelo de Taeyeon.
enrolando alguns fios no dedo indicador enquanto entrava no apartamento, olhando ao redor bem atentamente. Eles tinham terminado quando ainda eram adolescentes e, apesar de se verem vez ou outra, o apartamento era um lugar meio secreto. "Você está bonita", Tae-han disse e sentou no sofá, sorrindo para ela. Não era mentira. Jenny era e estava muito bonita. A saia curta de couro se movendo delicada pelas coxas roliças e cheirosa. "Você quem está cheiroso", ela disse e caminhou calmamente até Tae-han, sentando no colo dele, enrolando os braços no pescoço, os rostos próximos misturando as respirações. "Espero conseguir excitar você hoje." Claro, Tae-han teve problemas com ela também, mas não acontecia com tanta frequência. Quando Jenny o beijou devagar, ele não sentiu nada. Não sentiu frio na barriga, não sentiu calafrio na espinha, não sentiu calor deslizando sorrateiro pelo corpo e acendendo todos os seus sentidos. Beijou-a de volta na boca, no pescoço, nos ombros, mas continuava não sentindo nada, nem mesmo aquele arrepio costumeiro na virilha. Então percebeu que sua sensibilidade parecia cada vez menor, cada vez mais perto do zero. Deus, era um broxa. Como aquele seu amigo do terceiro humano que todo mundo passou a tirar sarro depois que a namorada chamou de gay no meio... Opa, vamos voltar. Deus, era um broxa. Como aquele seu amigo do terceiro ano que todo mundo passou a tirar sarro depois que a namorada o chamou de gay no meio de uma festa, alegando que ele não subia. O desespero escalou a garganta e Tae-han a agarrou pelo quadril, pedindo silenciosamente para ela rebolar, as bocas ainda coladas em barulhos eróticos que não tinham mais efeito nenhum sobre seu corpo, sobre seus nervos. Tae-han, ela chamou, manhosa, apartando o contato. Tae-han respirou fundo, olhando para baixo só para confirmar o óbvio. Não estava duro. "Você está cansado hoje? Podemos tentar outro dia, não tem problema. Essas coisas acontecem." "Não estou cansado", respondeu com um pouco de rispidez, o ar de repente parecendo estalar no meio do caminho. "Porra." Jenny fez carinho em seu queixo, mas o Tai não queria carinho, queria que seu pau subisse. Então desviou meio brusco do toque dela, arrancando um suspiro estressado dos lábios bonitos. "Não fica assim, não é constrangedor, está tudo bem." "Não, não está." Sua voz saiu meio grossa, meio pesada, e as mãos foram até os cabelos, separando algumas mechas. Que caralho de pinto inútil. Jenny saiu do colo dele. Ele tá com... Tá bloqueado, né? Ele vai fazer o que também, né? Acontece. Jenny saiu do colo dele, jogando o cabelo brilhoso para trás, olhando-o com tanta pena que Tai só conseguiu sentir mais raiva. Por que diabos todo mundo parecia olhar para ele desse jeito? Como se soubessem de coisas que ele não sabia. Como se entendessem sua cabeça. Como se ele fosse um pobre coitado. Levantou do sofá e foi até a porta, puxando-a com força, batendo a maçaneta na parede com tanta violência que a tinta vagabunda descascou, as lascas caindo aos seus pés. Tae-han estava com tanta vergonha, ele estava tão frustrado, era uma coisa tão simples, todos os seus amigos transavam com um monte de gente, até mesmo de mim, o ser mais sensível de toda a família. Por que era tão difícil? Por que não conseguia? Era um velho no corpo de um cara novo e não sabia? Não tinha mais nenhuma outra explicação. "Acho melhor você ir", Tae-han resmungou de cabeça baixa, ainda encarando a calça sem volume nenhum. "Foi um erro ter te chamado aqui." "Ô Tai, você precisa conversar?" Jenny perguntou com as mãos na cintura, a expressão preocupada adornando o rosto bonito. "Está acontecendo algo sério? Você sabe que pode falar comigo." O Tai soltou um riso debochado e umedeceu os lábios antes de olhar para ela, que recuou um pouco, assustada pelo olhar carregado dele. "Claro, Jenny, vamos ver." Olhou para cima, fingindo pensar. Eu fico pensando sem parar que meu vizinho, um homem, fica bonito de maquiagem e agora a porra do meu pau não sobe. É isso que está acontecendo." Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Tae-han riu debochado outra vez, mas não tinha um pingo de humor na sua voz ou no seu coração. "Pode ir, Jenny, a gente se vê por aí. Eu sinto... Eita. O que aconteceu?
Eu sinto muito. Espero que as coisas melhorem. Ela torceu os lábios e se esticou na ponta dos pés para depositar um selinho casto na boca dele, indo embora logo em seguida, deixando-o sozinho. Taeyeon não queria ficar sozinho, mas não tinha outras opções. Suspirou e começou a procurar pela carteira e pelo maço de cigarros no bolso, fechando a porta do apartamento para poder andar um pouco pela rua escura e fumar até sentir o enjoo no pé do estômago que o afastaria do resto dos seus pensamentos. Preferiu descer pelas escadas dessa vez, pulando de 2 em 2 até alcançar o segundo lance, dando de cara com JK, que fumava encostado na parede, a cabeça baixa encarando os pés com meias enfiadas em chinelos, e a calça moletom apertando até sua cintura, camisa branca descendo largo nos quadris, subindo justa no peitoral e nos ombros. Fez um som estrangulado, meio de raiva e meio de fascínio. Queria evitá-lo a todo custo e nem sabia direito o porquê, mas nada cooperava para isso acontecer, muito menos as noites quentes que JK disse uma vez detestar. Tentou dar meia volta para sumir para seu apartamento outra vez, mas JK ouviu e soltou aquele riso infantil, que com certeza estava fazendo seu nariz enrugar. O Taeyeon engoliu em seco e virou devagar, pegando-o encarando seus pés, que, a propósito, estavam meio gelados. "Você está saindo descalço?" JK disse e soprou a fumaça, o biquinho adornando os lábios. "Não está chapado, está?" Só então se tocou que sim, estava descalço. Mas que se foda. "Não estou chapado, só queria sentir a brisa geladinha nos meus dedos." Balançou o dedão para cima e para baixo, fazendo JK rir de novo, o cigarro sendo tragado em sequência. "Você gosta mesmo de fumar, né?" JK balançou a cabeça, olhando para baixo outra vez, o corpo meio retraindo, fazendo Taeyeon pensar que, desse jeito, ele parecia um adolescente. Um adolescente conversando com uma paixonite da escola, tentando não parecer tão interessado. De repente, decidiu esquecer que estava evitando JK. Ele era inofensível de qualquer modo. O Taeyeon só precisava tirar da cabeça todas as vezes que o viu usando maquiagem. Era só isso que precisava fazer. Talvez, também, conversar com ele pudesse distraí-lo do fiasco que foi o encontro com Jenny. Vi uma garota arrumada demais para fazer parte de um lugar como esse. Jogou um verde, JK disse depois de soltar a fumaça. Um sorrisinho no canto do lábio. O que será que ela tá fazendo desse lado do bairro? Quis rir do destino filho da puta que provavelmente o detestava. Suspirou rendido. "É a minha ex-namorada, JK." Taeyeon achou graça quando ele abriu a boca, meio confuso, meio sem graça. "Ela estudou com o Namjoon em família rica." Jogou a bituca no chão e amassou com a sola do chinelo, enfiando as mãos nos bolsos da calça, voltando a encarar Taeyeon, que limpou a garganta, nervoso. Quando JK o encarava, era sempre intenso demais. Taeyeon não estava acostumado. "Ela é bonita." Deu de ombros e olhou ao redor, como se estivesse fazendo algo de interessante para ver. "Vou sair por aí para fumar, quer me fazer companhia?" Taeyeon mordeu o lábio e deu meio sorrisinho, sacudindo de leve a cabeça. "Quero." Eles estavam andando calmamente pela rua deserta, Taeyeon mancando um pouco por conta dos pés descalços, as pedrinhas afundando a pele sensível. A noite estava muito escura, quase toda a iluminação natural era ofuscada por nuvens pesadas, os postes velhos sofrendo para substituírem. Taeyeon conseguia escutar a própria respiração pesada, o coração martelando duro no peito, a mente girando e girando sem nunca parar, prestes a pegar fogo. Ainda estava frustrado com o que tinha acontecido e estava esperando JK começar a falar sem parar sobre qualquer coisa. Mas tudo que tinha entre eles era um silêncio constrangedor. "Você gosta da Janis Joplin há quanto tempo?" decidiu começar, olhando para ele com a cabeça meio baixa. "Minha mãe também é fã, sabia?" "Desde criança. Eu escutava como meu melhor amigo e ela estava sempre presente nos melhores momentos." JK sorriu nostálgico, fazendo Taeyeon sorrir junto. "Semana passada foi o aniversário dele, mas eu esqueci. Eu pensei que, no dia que finalmente esquecesse, ficaria devastado, mas não fiquei. Eu só me senti mais leve, entende? Eu estava distraído com outras coisas."
Taehan percebeu que aquele era um assunto muito delicado, e apesar de estar curioso, não queria invadir a privacidade de JK e fazê-lo se lembrar de coisas que não queria. Deve ter sido o amigo dele que morreu, né? Então preferiu ficar só ouvindo, balançando a cabeça para a pergunta que ele fez. Entendo. Quando meu pai foi embora, eu e o Jimin comemoramos o aniversário dele por uns 2 anos. Mas depois eu desisti e um dia simplesmente esqueci. Foi então que decidi que fingiria que nunca tive um pai, que fui adotado pela minha mãe. Acho que algumas coisas só deixam de nos assombrar dessa forma, por mais que seja doloroso no início. Talvez. Não sei se vou continuar me sentindo leve por muito tempo. Pode ser que eu tenha uma recaída, mas é assim que eu me sinto por enquanto. JK soprou um risinho, encolhendo os ombros. Alguém pode me julgar? O Tai negou com a cabeça e tirou o maço de cigarros do bolso, puxando um da caixinha e colocando entre os lábios. A vida é uma porra, as pessoas são mais ainda. Sorriu maroto para ele, que não correspondeu, só desviou os olhos. Tem um isqueiro? Tenho. JK pegou um isqueiro vermelho do bolso da calça e entregou para Taehan, que acendeu e puxou a fumaça rápido 2 vezes para esquentar de uma vez, tragando fundo e inalando com força, soltando mais fumaça, aspirando pelo nariz outra vez. Nossa, eu senti o seu desespero bem aqui. JK riu e bateu de leve no próprio peito 3 vezes. Isso dói pra caralho e olha que eu fumo desde os 14. Taehan riu, tossindo pela ardência na garganta. Tragou mais uma vez, parecendo ainda mais afobado, a fumaça entrando toda errada no pulmão, obrigando-o a tossir mais vezes. Faço tanto que já me acostumei. Na primeira vez, meu nariz ardeu tanto que eu pensei que ele derreteria. JK soltou uma gargalhada alta, a cabeça jogada para trás, expondo o pescoço que Taehan observou por tempo demais. O pomo de Adão subindo e descendo, vibrando toda a voz dele direto em seus ouvidos sensíveis. O meu também ardeu, por isso que eu quase nunca faço. Georgia fazia tanto que acabei pegando essa mania dela. Taehan fechou os olhos quando percebeu que tinha falado demais. Ixi, falou da Georgia. Trancou o maxilar, olhando para os próprios pés enquanto continuava andando, desejando que JK não tivesse ouvido. Por mais que ele estivesse com curiosidade, por mais que a curiosidade estava estampada no rosto, a boca levemente aberta e os olhos escuros focados e brilhante. O que aconteceu com ela? É claro que ele perguntaria. Todo mundo perguntava. Overdose de heroína, resmungou e parou em cruzamento, na calçada. O Taehan puxou um pouco as barras da bermuda para cima e sentou, o corpo de costas para uma padaria 24 horas vazia. Disseram que ela nem teve tempo para perceber que estava morrendo. JK sentou ao lado dele, tocando levemente os joelhos e os cotovelos, o cabelo preto e comprido balançando com um vento fraco, cobrindo um pouco de suas sobrancelhas e olhos. Janice morreu assim, ele suspirou, magoado. Foi cruel. Foi. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. O Taehan só fumando um cigarro atrás do outro, a fumaça envolvendo os 2 corpos que já estavam acostumados demais com a sensação e com o cheiro, e as peles praticamente enxugando-a. Sabe quando as pessoas dizem que entendem como você se sente, mas na verdade não entendem porra nenhuma? JK tornou a fala, a voz mais baixa e aveludada, tranquila como a de uma criança sonolenta. O Tai olhou para ele, que continuava só olhando para um ponto qualquer à sua frente. O Taehan balançou a cabeça, assentindo. Eu entendo como você se sente, Taehan. Eu entendo muito bem. Eu sinto a sua dor. Eu sei que ela corrói tanto o peito que, depois de um tempo, você pensa que não está mais respirando, que morreu e é só uma marionete do mundo. Era exatamente assim que Tai se sentia. Ele continuava olhando para JK, o coração batendo rápido no peito e a pele formigando e queimando, os dedos inquietos. Os dois tinham um tipo de ligação que Taehan ainda entendia muito pouco, mas sabia que isso existia, porque JK sempre sabia o que dizer. Parecia sempre saber o que ele estava pensando, como estava se sentindo e o que precisava. De repente, toda a ideia de evitá-lo se tornou ridícula na mente de Taehan. Era inconcebível.
Inconcebível. Não sabia nem o porquê de ter cogitado algo desse tipo. Teria mesmo deixado passar uma pessoa tão sensível como J.K., uma pessoa que o fazia se sentir menos tolo, menos ingrato, menos confuso? J.K. era o único capaz de pegar os fragmentos de suas dores e distribuí-los organizadamente, cada um em uma fileira de emoção. Então, claro, seria muito burro se desse ouvidos às suas paranoias estúpidas. J.K. finalmente olhou dentro dos seus olhos, os fiozinhos do cabelo contornando o rosto, abraçando o nariz. Por impulso, o Tai esticou a mão para colocar a franja rebelde atrás da orelha dele, raspando os dedos de leve na bochecha gelada. O tempo pareceu congelar enquanto eles se encaravam, nenhum dos dois querendo ceder e desviar, transformando o momento em uma pequena competição amigável inconsciente. Você tem uma pintinha no nariz, J.K. sussurrou, levantando o dedo para tocá-lo, mas recuando no último instante. É uma pálpebra dupla. Eu odeio essa pálpebra dupla. Eles se distanciaram ao mesmo tempo, voltando a encarar a rua. Deixa o meu rosto deformado. Eu não vou nem me dar o trabalho de retrucar esse absurdo. J.K. realmente não retrucou. Então eles mergulharam em mais um silêncio confortável. No dia seguinte, aproveitando a folga do trabalho, o Tai decidiu que deveria conversar com a mãe sobre tudo o que o afligia. Ele pensou que, talvez, Jane tivesse razão. Talvez estivesse mesmo cansado. Talvez estivesse reprimindo tantas coisas que elas acabavam diminuindo seus desejos e seus instintos, tornando o ato de se sentir excitado uma coisa impossível, porque se concentrar só no prazer nunca aconteceria. Quando sua mãe abriu a porta toda descabelada, o rosto ainda inchado de sono e os olhos com resquícios de maquiagem, Taehyung se sentiu uma criança de novo, completamente carente e triste. Ele a abraçou com muita força, afundando o rosto no pescoço dela, os ombros um pouco curvados pela diferença de altura, a respiração sendo completamente abafada pela pele apertada contra seu nariz. Jesus, meu filho, ela disse quando o abraçou de volta, desengonçada por ele ter crescido tanto que seus braços já não o acolhiam mais inteiro. O que aconteceu? Que grude todo é esse? Por um momento pensei que fosse Jimin pulando em mim. Preciso conversar com alguém. Taehyung resmungou sem soltá-la, a voz tomando um tom infantil acuado. Ou então eu vou morrer sufocado, mãe. Ele se afastou só um pouco para passar a mão pelo rosto dele. Ela se afastou, quer dizer, apertando uma das bochechas gordinhas. O Tai detestava quando ela fazia isso e depois dizia que o rosto de menininho tinha sumido, dando lugar ao rosto de um homão. O Tai não se achava um homão. Ele não se achava nada, pra ser sincero, era só um cara qualquer. Então, entra, vou passar um café. O Tai contou tudo a ela, cansado de guardar tantas coisas por tanto tempo, a garganta se tornando automaticamente menos apertada e o peito subindo e descendo com mais tranquilidade conforme ele colocava tudo para fora, um tópico atrás do outro, como se vomitasse e nunca perdesse o enjoo do estômago, as palavras embolando uma na outra, algumas jogadas com brutalidade e outras com suavidade. O Tai falou sobre Georgia, sobre como estava sendo difícil passar pelo luto, sobre saudade, sobre os médicos, os remédios, a falta de sensações e a dificuldade em simplesmente chorar ou sentir vontade de se deitar com uma mulher, ocultando, é claro, que esse problema em específico acontecia desde sempre. Normalmente, ele não conseguia se abrir com ninguém, era complicado falar, ver que todas as preocupações eram, na verdade, mais sérias do que ele se obrigava a achar só para tentar diminuir a tristeza profunda que sentia, mas se não fizesse, acabaria morrendo de desgosto. Enquanto falava, Susan o olhava atenta, só sacudindo a cabeça vez ou outra. A expressão neutra deixando o Tai mais confortável e seguro, sabendo que, se ela estava julgando, pelo menos não demonstrava, o que dava o gás para continuar falando até sentir que já não tinha mais nada, com exceção dos pensamentos esquisitos sobre J.K. Isso ele preferia guardar bem no fundo do coração. Eu te amo, filhote. Foi o que ela disse antes de sorrir e começar a comentar cada uma das partes que Tae jogou na mesa, entendendo e agarrando as dores dele, dando alguns conselhos de mãe que ele adorava,
Susan era a melhor mãe do mundo e o melhor pai também. Era a mulher mais forte que Tai conhecia e sentiu bobo outra vez por não ter dito nada antes, por não ter compartilhado uma pessoa que faria de tudo para vê-lo melhor. Era mesmo um idiota. Terminaram de tomar um café e conversaram sobre coisas rotineiras como trabalho, estudos, namorados. O Tai pulou esse tópico tão rápido que deu na cara, mas Susan só levantou uma sobrancelha e sorriu, sem pressioná-lo mais. Enquanto voltava para o apartamento, montado na velha bicicleta amarelada e desejando do fundo do cu ter dinheiro para comprar uma moto, o Tae-han sorria pequeno, pensando que já tinha resolvido o problema, fazendo planos para que quando chegasse em casa. Sentado na cama depois de um banho demorado e relaxante, Tae-han chutou a cueca para longe dos pés e suspirou animado. Tinha uma revista pornô nas mãos, uma revista que de mim tinha obrigado a comprar depois do término com Cassie, e pensamentos muito maldosos que envolviam corpos femininos bonitos sentados em cima de suas coxas. Ai meu Deus. As mãos pequenas deslizando sorrateiras por seu abdômen, arranhando até chegarem ao peitoral. O Tae-han deslizou uma página ou outra, então desistiu e fechou os olhos, pensando que talvez imaginar fosse melhor. Se imaginava fazendo sexo com Cassie ou com Jenny. Minha mãe tá aqui, eu tô com vergonha, meu Deus. Ou talvez as duas juntas, as peles macias, lisas e quentes em cima da sua. A fricção dos lábios em um beijo triplo que parecia muito tentador. As línguas passeando de uma para a outra com muita saliva e indecência. Respirou fundo, esperando alguma reação, segurando o tananã ainda mole entre os dedos, estimulando-o de jeito lento que normalmente o agradava, desejando que subisse de uma vez para que o sofrimento fosse finalmente embora. Pensou com mais força, mas nada aconteceu. Tentou de novo, apertou o pênis e ondulou o quadril, mas nada adiantou, até que, de algum jeito, Jake, com os olhos cheios de glitter roxo, inundou sua mente junto com a imagem do corpo dele, usando só a camisa da Joplin, as pernas fortes descobertas em volta de sua cintura e os braços com veias em tendões e seus ombros, e as mãos grandes agarrando seu pescoço, os dedos firmes pressionando sua nuca, puxando seu cabelo com violência. A voz dele deslizando em suspiros e resmungos e resmungos e ofegos direto em seus ouvidos, os lábios pressionados em seu maxilar. Então aconteceu. O calor típico cruzou seu estômago direto para baixo, se espalhando pela virilha e pelo início das coxas, o corpo solavancando de leve e as sobrancelhas frânzidas pelo primeiro sinal de prazer. Arregalou os olhos e olhou para baixo, sentindo a garganta secar. Estava ficando tananã, estava ficando muito tananã e não tinha imaginado praticamente nada. Sentou de súbito, sentindo uma bola na garganta, a mão ainda segurando o tananã, apertando-o de leve, subindo e descendo em movimentos experimentais, se sentindo bem e motivado a continuar. Meu Deus, sussurrou em completo desespero, descendo da cama e reprimindo as mãos da área sensível, olhando para ela com os olhos do tamanho de bolas de golfe, as bochechas quentes e vermelhas. Que porra é essa? Cutucou o pau com o indicador, dando batidinhas leves na cabeça dele, os arrepios pelo simples toque percorrendo todo o seu corpo. Isso não podia acontecer. Tae-han se recusava a acreditar. Ai, tá descobrindo a sexualidade dele, que interessante. Baixa um pouquinho. Tá descobrindo. Isso não podia acontecer. Tae-han se recusava a acreditar. Ele é um homem! Tae-han gritou para o pênis como se pudesse ouvi-lo. Qual o seu problema, cara? Se manca, filho da puta. Cutucou novamente, mordendo o lábio pela sensibilidade. Não estava entendendo mais nada. Puxou o ar para os pulmões com força, cutucando a bochecha com a língua. Não tinha sido nada, certo? Só estava muito reprimido e talvez pensar em ex-namoradas não ajudasse tanto. Afinal, todas elas tinham terminado com ele. Era uma lembrança ruim, não era? Nada de ruim seria capaz de tananã. Era um raciocínio que fazia sentido. JK pareceu só para lhe ajudar a colocar certas coisas no lugar e para entendê-lo, mas talvez seu cérebro lotado de tesão
ignorado, tivesse só confundindo as coisas e cruzado a admiração com desejo. Uma hora ele precisaria simplesmente gozar, certo? Era fisiologia. Tudo bem ter pensado em JK dessa forma só uma vez. Fingiria que nada tinha acontecido porque nada realmente tinha acontecido. Mas, se não Tananã pensando em uma mulher, então se recusaria a deixar seu cérebro necessitado de pregar essas pegadinhas imbecis para fazê-lo Tananã pensando em um homem. Suspirou e caminhou até o banheiro para tomar um banho gelado ainda duro, feito pedra. Era sábado e depois da noite de terça, Taehyung tinha desaparecido outra vez e só aparecido para convidá-lo para os ensaios, insistindo para que Storm fosse junto, já que ela tinha dito que ainda não tinha tirado fotos o suficientes. JK já não conseguia mais raciocinar quando Taehyung aparecia do nada na porta do seu apartamento. Às vezes sorrindo largo, às vezes pequeno e às vezes meio triste. Era estranho como sentia que conseguia lê-lo com facilidade, mas ao mesmo tempo como ficava perdido em todas as diversas facetas dele, pensamentos que não descobriria nem se tentasse. Na sexta, quando JK atendeu ao seu chamado abafado do corredor, o Tai não conseguia mais sustentar seu olhar, sempre desviando para outros pontos, parecendo, mais uma vez, uma pessoa totalmente diferente. Ele estava bem mais confiante enquanto sentado na calçada de frente para a farmácia, deslizando a franja de JK para trás da orelha e mantendo a atenção em todos os seus detalhes. Então, subitamente, tudo tinha mudado outra vez. Parecia estar vivendo em cima de uma montanha russa e não gostava disso. Gostava de firmeza e de rotina, coisas que o fizessem se sentir seguro. Aceitou o convite, afinal, gostava mesmo do som deles e não teria nada para fazer no fim de semana. No sábado, depois de colocar só uma jaqueta de couro por cima da camisa da Joplin, calças moletons justas... Desculpa, gente, eu olhei pro meu gato ali passando e eu me distraí. Vou recomeçar, desculpa. No sábado, depois de colocar só uma jaqueta de couro por cima da camisa da Joplin e calças moletom justas que mais pareciam jeans e uma sombra metálica vermelha nos olhos, JK saiu pisando meio duro sobre o tênis de skatistas muito feios que tinha ganhado de aniversário da mãe, que dizia que ele combinava super bem com o esporte. Tinha saído depois de Tai porque queria assistir Pânico e Pânico 2, para completar a maratona assistindo o terceiro no domingo. Então, o dispensou quando ele bateu na porta mais uma vez, perguntando se queria companhia para o caminho, dessa vez parecendo amigável de jeito forçado que estava queimando todos os parafusos de JK. Quando chegou na garagem, todo mundo já estava lá, alguns sentados no sofá, outros no chão, outros de pé, mas todos tinham uma garrafa de cerveja na mão e conversavam animados sobre alguma coisa que JK tinha pegado pela metade. Quando chegou na garagem, todo mundo já estava lá. Alguns sentados no sofá, outros no chão, outros de pé, mas todos tinham uma garrafa de cerveja na mão e conversavam animados sobre alguma coisa que JK tinha pegado pela metade. Tô te falando, ele caiu de cara no palco de tão bêbado que tinha ficado antes de começar. Jimin gritou com Yoongi, mas seu tom de voz era risonho, os olhos praticamente fechados pelo sorriso enorme. Ele nem lembra como conseguiu tocar, não foi, Taehyung? Cara, aquele dia eu bebi tanto que eu nem senti mais a minha boca. Tô te falando. Taehyung respondeu. Estava sentado na frente da porta de entrada para casa, uma perna flexionada. Me perdi. Uma perna flexionada aqui. Uma perna flexionada e a outra esticada e os cabelos livres do boné usual. Uma regata preta esgarçada e jeans justos. Acho que Georgia e Jimin que me carregaram para a força do palco depois. Yoongi riu e deu um gole longo na cerveja, notando JK quando ele finalmente se aproximou, meio tímido. Oi, JK, Yoongi disse e chamou a atenção de todos, que viraram os olhos para ele.
Quer uma cerveja? Oi, pessoal. O JK acenou com uma mão e sorriu quando todos cumprimentaram de volta. Mas o sorriso morreu assim que escutou alguém engasgando. Ele virou rápido o rosto para Taeyeon, que esfregava a regata preta toda molhada e tossia sem parar, resquícios da cerveja escorrendo pelo queixo. Caralho! Taeyeon resmungou e olhou meio apavorado para JK, deslizando a atenção pela camiseta dele, focando nela por tanto tempo que JK pensou que ele tinha simplesmente congelado. Mas que porra? Oi, e aí? Tudo bem? Então, o Tai sorriu daquele jeito forçado de novo, JK jurando ter visto um dos cantos da boca tremerem. Me apresentem o garoto, escutou uma mulher falar e olhou perdido pela garagem, encontrando um rosto desconhecido no canto dela, entre o sofá e a parede. Ela tinha um cabelo descolorido bonito e tatuagens nos braços. Que falta de educação a de vocês, eu, hein? Nossa, eu esqueci. Susan, esse é o JK. É o vizinho do Tai, não Jun falou, calmo como sempre. Ele está vindo nos assistir agora. Oi, JK. Susan respondeu e sorriu. Sou Susan, mãe do Tai e do Jimin. Prazer, Susan. Sorriu de volta e olhou para Taeyeon de outra vez, que ainda encarava sua camiseta, a boca meio aberta como se estivesse em outro mundo, pensando em coisas aleatórias. Rolou os olhos, desistindo de tentar entender o que estava acontecendo. Vamos tocar de uma vez, meus dedos já estão coçando. Hosuki resmungou e largou a garrafa vazia em cima de um latão, se dirigindo para o outro lado da garagem para pegar a guitarra. Porra, vamos. Namjoon foi atrás, assim como Jimin, que sequer olhou para JK, passando reto como se ele nem estivesse ali. Storm, que estava com Sunny no colo, fazendo tranças no cabelo dela, se aproximou de JK e depositou um beijo tranquilo na bochecha dele, posicionando a câmera antes de começar a fotografar a decoração do lugar, sorrindo entre um flash e outro. Você vai me ensinar a mexer nessa câmera algum dia? Sunny perguntou enquanto roía uma unha. Eu prometi, não prometi? Storm levantou uma sobrancelha, rindo quando Sunny a sentiu animada. Então você vai aprender. Ao longe, Susan observava quieta JK. Quando todos já estavam posicionados na frente de seus instrumentos, afinando-os e decidindo que música tocariam, a questão mais importante apareceu outra vez, fazendo JK prender a respiração. Ainda sem vocalista, Susan perguntou e descruzou os braços, sentando confortável ao lado de Sunny no sofá, olhando fixamente para JK, que desviou e umedeceu os lábios, nervoso. Ela era intensa, como Taeyeon. Tai, cara, se não arrumarmos um vocalista até mais ou menos um mês antes do show, nossa apresentação vai ser um fracasso. Hosuki falou meio estressado, tão rápido que JK piscou, confuso. Não estou criticando seu vocal, mas de mim mesmo disse que você cansa muito rápido quando canta e toca músicas agitadas ao mesmo tempo. Teria que treinar isso, mas encontrar um vocalista para dividir a tarefa com você seria muito mais rápido. Concordo, Namjoon disse e ajeitou o boné preto, mordendo o lábio enquanto olhava para Taeyeon, cauteloso. Temos que resolver essa situação bem rápido. JK percebeu que Jimin o observava, o olhar cortante e furioso como sempre, como se o mandasse ficar quieto e fora disso, fora de uma situação que não era de sua conta. Foi então que ele decidiu, dando um passo para a frente. Eu vou cantar. Todos viraram a cabeça para JK, um silêncio desconfortável invadindo o ambiente. Jimin abriu a boca incrédulo. O quê? Meu Deus, Storm soprou a palavra com tanto desespero que JK quase se arrependeu.
mas ao ver que Tai o encarava intensamente, parecendo grato e receoso ao mesmo tempo, ele sentiu que precisava fazer isso, não só por Tai, mas também por si mesmo, para se libertar, para tentar quebrar a caixa grossa que o cercava desde a morte de Dani, que roubava aos poucos sua voz, seu dom, sua forma mais sincera de se expressar. Ele precisava arriscar. Eu disse que eu vou cantar, levantou a cabeça confiante, desafiando de mim com uma sobrancelha erguida, quase dizendo: o que você vai fazer quanto a isso? Você tem experiência nisso? Hosuki sorriu, feliz, batendo palma alta, o que dissipou o clima tenso do ambiente. Realmente sabe cantar? Caminhou para perto do microfone, dedilhando enquanto olhava para Tai, que estava bem à sua frente, a guitarra pesando no ombro e descendo um pouco a manga de regata, o ombro largo à mostra. J.K. estava tentando dizer a Tai que precisava confiar nele, que precisavam deixá-lo tentar e que não o desapontaria, não como George a fez. Quando Tai sorriu de canto, percebeu que ele tinha entendido perfeitamente a mensagem. Hosuki, repete o que acabou de dizer. Teiya falou mais alto, sem desviar os olhos de J.K., a dualidade dele o afetando outra vez. Você realmente sabe cantar? O tom de voz de Hosuki era confuso, mas nem J.K. nem Teiya se deram o trabalho de virar para ele. Teiya riu baixinho e depois de umedecer os lábios, disse: você só vai saber se ouvir. Cara. E aqui temos um pequetito spoiler, tente adivinhar do que se trata. Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito surpreso. Eu não sabia que isso ia acontecer de verdade. Eu achei que ia demorar um pouco. Do nada, que impulso é esse? Muito bom esse capítulo, muito bom. Muito bom mesmo. O que vocês acharam desse capítulo, galera? Deixa aqui nos comentários. Então, eu tô bem ansioso pro próximo, né? Agora sim as coisas vão ficar boas, tô bem ansioso. Será que vai ter treta do Jimin com o JK? Dos Jikook? Vamos ver nos próximos capítulos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês semana que vem com mais um episódio de Glitter. Muito obrigado e falou!